Se o trabalho por aplicativos é escravidão, então por que será que milhões de brasileiros não param de trabalhar dessa forma e procuram um emprego CLT? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fez uma declaração um tanto polêmica no dia 18 de janeiro durante o encontro com o presidente Lula, além de representantes sindicais no Palácio do Planalto. Marinho, que também é sindicalista, comparou o trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo como trabalho escravo. Como sempre, é a elite esquerdista quem vai definir o que é escravidão ou não. Eu, por exemplo, me sinto escravizado pelo Estado. Será que o governo vai parar de me cobrar impostos também? Vejamos a declaração polêmica do sujeito. Um trabalhador de entrega numa moto, numa bicicleta, que se aventura em trânsito e venha a sofrer acidente, quem protege do período que ele perde sua capacidade de trabalho? Essa é a questão que nós queremos resolver de uma vez por todas, disse o ministro. E aqui ele aproveitou também para dar o seguinte recado às empresas de aplicativo. Aqui, as empresas de aplicativo das plataformas não se assustem. Não há aqui nada demais, a não ser valorizar o trabalho e trazer proteção social. Como todos sabemos, o trabalho por aplicativo tem se tornado muito popular nos últimos anos com a proliferação dos smartphones e a facilidade de acesso à internet. Aplicativos como Uber, iFood e outros tantos permitem que pessoas ofereçam seus serviços e produtos de uma maneira simples e rápida, sem a necessidade de uma estrutura física ou de investimentos em marketing e publicidade. Essa declaração do ministro é um tanto estranha e não tem amparo na realidade, já que um dos principais benefícios do trabalho por aplicativos é justamente a flexibilidade. As pessoas podem trabalhar quando e onde quiserem, sem se preocupar com horários fixos ou deslocamentos diários. E isso é especialmente atrativo para aqueles que têm responsabilidades familiares ou outras obrigações que impedem a dedicação ao emprego tradicional. Só que o problema vai muito além disso. Com esses aplicativos existe a possibilidade de se ganhar um dinheiro extra. Aplicativos como Uber e iFood permitem que as pessoas monetizem seus recursos que já possuem, como um carro ou até mesmo uma bicicleta, sem precisar investir em novos negócios. Melhor ainda, esses aplicativos também oferecem oportunidades de trabalho para aqueles que estão desempregados e não têm requisitos para atuar em outras áreas, como formação acadêmica ou curso técnico. Por essas vantagens, eles se tornaram tão populares aqui no Brasil. Os aplicativos de delivery, por exemplo, permitem o uso de bicicleta para entregas, as quais não precisam nem ser próprias, podem ser alugadas, facilitando ainda mais o início do trabalho e permitindo pessoas sem muitos recursos começarem a atuar nesse mercado. É muito comum ver jovens de 18 anos trabalhando com esses serviços e ajudando na renda dos familiares. No entanto, o trabalho por aplicativos também tem suas desvantagens, como a falta de estabilidade. Diferente de um emprego normal, é preciso se adequar a uma demanda imprevisível e incerta, o que pode levar a períodos de escassez de trabalho. Isso leva muitas críticas também por parte dos adeptos da esquerda, como o ministro em questão, os quais alegam que esses trabalhadores carecem de certos direitos, como seguro-saúde ou licença-maternidade, o que pode ser um problema em caso de doença ou outras emergências. Diante disso, do ponto de vista deles, as empresas donas dos aplicativos estão explorando os trabalhadores. Esse tipo de visão sobre o cenário é típico de quem não conhece a realidade de quem trabalha para sobreviver. Os socialistas acreditam que o empregado é um coitado explorado pelo patrão e que o Estado deve lhe garantir todos os direitos, lhe proteger de todas as formas. É verdade que existem patrões muito ruins por aí e que tratam mal seus empregados, mas isso não é o padrão. E bem, ninguém é obrigado a trabalhar para eles. Outro ponto importante é que esses supostos direitos, entre aspas, garantidos pela CLT, não são pagos pelo patrão, mas sim pelo próprio empregado, o qual recebe um salário menor, já que o patrão tem uma alta despesa com esses encargos. Toda empresa faz essa conta. A despesa de cada empregado não é apenas o seu salário, mas todos os encargos trabalhistas envolvidos na relação, o que acaba reduzindo drasticamente o salário dos funcionários. A verdade é que todos esses, entre aspas, direitos, na verdade, são impostos pagos pelo trabalhador assalariado que pouco ajudam na sua sobrevivência. Não tem como fugir da realidade. Quando o Estado cria custos adicionais à contratação de pessoas, a parte a ser prejudicada é sempre a parte mais fraca na relação. É fato que o governo odeia o dito trabalho informal porque não consegue extorquir as pessoas envolvidas nesse modelo de trabalho.
A realidade, no entanto, é que não existe essa história de emprego informal. Isso é só uma nomenclatura criada pelo Estado para estigmatizar as pessoas que trabalham honestamente, mas que se recusam a pagar as taxas extorsivas impostas pelo Estado. Todo trabalho honesto é digno para a sobrevivência do indivíduo, não importa o que o Estado ache disso. E quem tem que definir se é explorado ou não é o próprio trabalhador. O governo morre de medo desses trabalhadores autônomos e informais porque é muito difícil saber quanto eles ganham para cobrar impostos, como imposto de renda. Já para os trabalhadores da CLT, os ditos, entre aspas, formais, são taxados facilmente direto na fonte. Mas o governo já está de saco cheio disso, querem mais imposto do trabalhador brasileiro, custe o que custar. Por isso, recentemente, o presidente Lula também criticou bastante os trabalhos por aplicativos e declarou que esses trabalhadores não são microempreendedores individuais, dando a entender que iria regulamentar a profissão e talvez proibir o MEI de usar isso para trabalhar nas plataformas. A ideia da atual gestão é regulamentar e formalizar um vínculo empregatício entre os trabalhadores e os aplicativos. Pode esquecer essa história de proteção social, isso aí é balela. O governo não está nem aí para quem estava desempregado e conseguiu colocar comida no prato da família graças aos aplicativos, muito menos se importará com quem ficará desempregado caso a regulamentação seja implementada. Tanto é que essa foi a mesma esquerda que ficou gritando nos últimos anos, aos 4 cantos do mundo, que tem que trancar tudo, a economia a gente vê depois e que as pessoas deveriam ser impedidas de trabalhar. Foram esses entregadores de aplicativo que ficaram servindo os pedidos dos esquerdistas em suas casas, muitos deles ricos ou com empregos públicos e salários garantidos. É importante destacar aqui que existe ainda um outro lado dessa história. Muitos dos que trabalham como motoristas por aplicativo, por exemplo, o fazem não apenas pela falta de emprego, mas também porque a renda que é possível adquirir é geralmente bem maior que nas médias dos empregos formais. Existem pessoas diplomadas com curso superior, como direito, filosofia, até engenharia, que preferem trabalhar nesses aplicativos porque recebem, no final das contas, mais dinheiro. Têm mais liberdade de gestão do tempo e ganham mais. Pensa bem, se você trabalha na empresa de alguém, vai ter que cumprir horário, trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Às vezes, um mês pode ser mais cansativo que o outro, mas você sempre receberá o mesmo valor pelo serviço prestado. Isso sem contar o custo da locomoção da sua residência até o local de trabalho. Já o motorista de Uber pode começar a trabalhar na hora que ele quiser, pode trabalhar menos ou mais do que 8 horas por dia, se achar melhor, pode tirar alguns dias de folga ou nenhum dia de folga, tudo com muita flexibilidade. E quanto mais ele trabalha, maior é o ganho. Portanto, os aplicativos de trabalho ajudam os trabalhadores a gerenciar melhor o seu tempo e a renda, permitindo-lhes organizar as tarefas e gerenciar suas agendas. A internet e os celulares trouxeram essas inovações tecnológicas que transformaram a vida de milhões de brasileiros. Entretanto, se esses planos do atual governo de instituir vínculo empregatício e de garantir, entre aspas, direitos forem postos em prática, isso poderá inviabilizar a atuação dessas empresas no país, levando milhões ao desemprego. A economia não progride sem respeito ao trabalho, muito menos condenando quem gera oportunidades àqueles que se propõem encarar os desafios para tentar melhorar de vida. Não existe isso de uberização do trabalho ou informalidade. Esses são termos depreciativos utilizados pela esquerda para menosprezar aqueles que trabalham com esses aplicativos, como se trabalhar na economia chamada informal, entre aspas, fosse um demérito ao trabalhador. O que existe são pessoas lutando para sobreviver sem esperar migalhas do papai Estado caírem do céu. Esse tipo de coisa é algo que os sindicalistas detestam, pois querem que o pobre trabalhador sirva a eles como massa de manobra e que ainda banquem seus privilégios. A esquerda quer dependentes, e é assim que controlam a população e mantém seu curral eleitoral. O panorama atual não é dos mais animadores, mas só nos resta torcer para que milhões de pessoas honestas não percam a fonte de sua renda por conta de discursos baratos dos caquéticos políticos da esquerda brasileira. Ah, e se essa elite tivesse a mínima intenção de ajudar os trabalhadores, sobretudo os mais pobres, isentariam todos eles de imposto de renda, além de outros impostos que já os prejudicam, como aqueles cobrados no combustível, remédio e alimentos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Emo Bombado, escrito por JJ Liber, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!